Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Então pessoal, nosso objeto de estudo nessa videoaula é relativo um pouquinho sobre área, tá? Nós vamos tratar aí sobre a área do quadrado, a área do paralelogramo e também a área do triângulo, tá ok, gente? Então vamos lá. Nesse primeiro tópico aqui eu vou estar apresentando para vocês a área do quadrado. Não é nenhuma novidade, em virtude de que vocês já estudaram isso lá no ensino fundamental, né? Então, o conceito do quadrado é um conceito bem simples, é uma figura geométrica, né? De 4 lados iguais e 4 ângulos retos, beleza, gente? Então, vamos lá. O exemplo 1. Um terreno tem a forma quadrada de lado 42,7 metros. Calcule a sua área. Para calcular a área do quadrado, a gente utiliza essa fórmula, né? A igual a L elevado ao quadrado, certo? Então, nesta situação, vai ficar a de área igual ao lado, que é 42,7 elevado ao quadrado, né? E 42,7 elevado ao quadrado equivale a 1823,29 metros quadrados, tá? Então, essa é a área desse terreno que tem a forma quadrada, tá ok? Bom, no exemplo 2 diz assim: para ladrilhar totalmente uma parede retangular com dimensões de 3 por 9 metros, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Quantas peças foram usadas? Primeira coisa, eu preciso saber a área, né, dessa parede retangular, ok? Então, vou escrever aqui, área da parede retangular. Tá ok, gente? Como a gente já viu aí, já mostrei em aula anterior, né, aqui no YouTube, para calcular a área de um retângulo é a base vezes a altura, né? Então, vou fazer aqui os 3 metros vezes os 9 metros, que vai me dar uma área de 27 metros quadrados, tá? Então, a parede retangular a ser ladrilhada, ela tem 27 metros quadrados. Agora, eu vou ter que calcular, então, a área de cada piso, ok? Então, aqui, a área de cada peça, melhor dizendo. Tá ok, gente? Então, a área de cada peça quadrada, né? Vamos lá. Acontece que para mim calcular a área da peça quadrada, eu vou utilizar essa fórmula, né? A igual a L ao quadrado. Só que essa peça tem 15 centímetros de lado. Então, eu preciso transformar esses 15 centímetros para metros, né? Para mim trabalhar na mesma unidade de medida, tá? Igual aqui da área, que também está em metros. Para isso é bem simples, é só eu pegar o 15 e dividir por 100, né? Então, dividindo por 100, ou dá até para fazer uma regra de 3, enfim, mas isso também vocês já viram anteriormente. 15 dividido por 100 equivale a 0,15. Então, os 15 centímetros é a mesma coisa que os 0,15 metros, né? Então, a área vai ficar 0,15 elevado ao quadrado. Certo, gente? 0,15 elevado ao quadrado é 0,0225 metros quadrados. Então, essa é a área de cada peça quadrada. Agora, para mim saber quantas peças que foram usadas, é simples, né? Basta eu pegar a área da parede, que é 27, e dividir pela área de cada peça dessa, que é 0,0225, e aí totaliza 1.200 pisos, né? Então, aí, essa é a quantidade... Pisos não, peças, tá, gente? Escrevi aqui pisos, deixa eu já apagar aqui, 1.200 peças, né? Então, vai se precisar aí de 1.200 peças para estar ladrilhando nessa parede. Beleza, gente? Então, gente, agora está tratando aí sobre a área do triângulo, né? O conceito é muito simples, é uma figura geométrica com 3 lados, e a fórmula para se calcular a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tá ok? Então, o exemplo 1 fala assim, ó. Considere um triângulo retângulo com hipotenusa medindo 35 centímetros e um dos catetos medindo 28 centímetros. Qual a sua área? Bom, para calcular a área desse triângulo, né, segundo a fórmula, eu preciso da base da altura. A base eu tenho, é 28, só que eu não tenho a altura, que eu vou chamar de x, tá? Como que eu posso fazer para encontrar a altura aqui, então? Ó? Como vocês podem perceber, aqui nós temos um triângulo retângulo,
né? Então, e nós temos duas medidas e queremos descobrir uma terceira medida. Então, a gente pode estar utilizando aqui o Teorema de Pitágoras, certo? Que é esse aqui. Bom, a hipotenusa, então, ó, é o 35, fica 35 ao quadrado, igual a um dos catetos, que é o 28, fica 28 ao quadrado, mais o outro aqui, que é a altura, que eu chamei de x, então fica x ao quadrado. 35 ao quadrado é 1.225, certo? Igual, 28 ao quadrado é 784, mais x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1.225 menos 784 igual a x ao quadrado. Essa subtração resulta no número 441, né? E para mim eliminar o quadrado aqui do x, é só eu transformar esse número aqui em raiz quadrada, já que são operações contrárias, né? Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 441, que vai ser x igual a 21 centímetros. Então, com isso, gente, eu encontrei a altura que eu precisava aqui, que eu tinha chamado de x, que é o 21 centímetros. Então, finalmente, eu posso calcular a área. Ó. A base é o 28, vezes a altura, que é o 21, dividido por 2, né? 28 multiplicado por 21 vai dar 588, certo? E 588 dividido por 2 vai dar, então, 294 centímetros quadrados, né? Então, essa é a área desse triângulo, tá ok, gente? Vamos lá, no exemplo 2. Um triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, podem ver aqui, ó, de 10 centímetros, tem base medindo 16 centímetros e lados iguais com medidas de 10 centímetros, que eu já citei agora há pouco. A área desse triângulo vamos lá, para mim calcular a área do triângulo é a mesma fórmula, base vezes altura dividido por 2. A base eu tenho, é 16. Entretanto, eu não tenho essa medida aqui, ó, que é a altura, tá? Então, ficou um pouquinho tortinho aqui, mas vai dar para entender. Certo, gente? Deixa eu tentar arrumar aqui, não, porque não dá uma agonia esse aqui, ó, né? Um pouquinho melhor. Então, a altura aqui é o que eu preciso encontrar, que eu vou chamar de x, beleza? Bom, vocês podem perceber que, pelo fato de ele ser um triângulo isósceles, quando eu traço essa altura relativa aqui ao lado de 16 centímetros, eu divido essa base desse triângulo em duas partes iguais, né? Então, eu passo a ter aqui, ó, 8 centímetros, tá ok? E aqui também 8 centímetros. Então, eu posso utilizar o mesmo conceito que eu fiz lá no exemplo 1, ó, para, através do Teorema de Pitágoras, eu calcular essa altura, né? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, né? A hipotenusa é o 10, então fica 10 ao quadrado, igual a um dos catetos, que é o 8, fica 8 ao quadrado, mais o outro, que é o x, né? Que eu chamei de x, fica x ao quadrado. Aqui vai ficar 100 igual a 64 mais x ao quadrado. Então, percebam que esse 64 agora ele vai para o outro lado, ficando, então, 100 menos 64 igual a x ao quadrado, certo? Isso vai resultar no número 36, igual a x ao quadrado. E agora, para eliminar o quadrado, eu transformo o outro número em raiz, né? Então, fica aqui x igual a raiz quadrada de 36, que é x igual a 6 centímetros. Então, com isso, gente, encontrei a altura que eu precisava para agora calcular a área, ó, né? A área é igual à base, que é o 16, vezes a altura, que é 6, dividido por 2, correto? Então, 16 vezes 6 aqui vai dar 96, que dividido por 2 vai dar uma área de 48 centímetros quadrados. Então, essa é a área desse triângulo, beleza, gente? Então, gente, agora tratando aí sobre o paralelogramo, né? O conceito do paralelogramo também é bem simples, é um quadrilátero com os lados paralelos iguais, ó, certo? Então, um conceito aí bem simplesinho também. E a fórmula é a mesma utilizada lá para calcular a área do retângulo, que é a base vezes a altura, certo? Então, observe que eu coloquei esse exemplo 1 aqui, ó, né? Determine a área do paralelogramo a seguir. Para mim determinar a área desse paralelogramo, eu preciso da base da altura. A base é essa medida aqui, que é igual a essa, certo? Que é 25 centímetros. Entretanto, eu não tenho a altura, que é essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de x, tá? Então, eu vou ter que encontrar ela primeiro.
Para mim encontrar essa altura x, vocês podem perceber que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, né? Eu vou utilizar esse pedacinho aqui para poder encontrar essa altura que eu chamei de x. E nesse triângulo retângulo, ó, observem que a hipotenusa é o 12, né? Então, eu vou colocar aqui a hipotenusa é o 12 centímetros, né? Se eu tivesse uma outra medida aqui, ó, essa aqui embaixo, por exemplo, eu podia utilizar o teorema de Pitágoras, sem nenhum problema. Só que como eu não tenho, e eu preciso descobrir esse x, né? Eu posso perceber que eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, ó, né? E esse x é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, então é o cateto oposto, né? O cateto oposto, então, é o x, que é a altura que eu preciso encontrar. Qual razão que vai utilizar o cateto oposto e a hipotenusa? É a razão seno, né? Então, eu vou precisar do seno de 30 graus, ok? O seno de 30 graus, como 30 graus é um ângulo notável, né? Ele é 1/2, ok? Então, a gente vai utilizar a fórmula, né? O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, o seno de 30 graus, ele é equivalente a 1/2, né? Então, fica 1/2 igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 12. Com isso, a gente pode perceber aqui que nós temos uma equação no primeiro grau, mas para resolver aqui é bem simples, a gente pode resolver como se fosse aqui uma regra de 3, ó, certo? Então, 2 multiplicado por x vai ficar 2x igual 1 vezes 12, que é 12, né? Agora o 2 passa dividindo, fica x igual a 12 dividido por 2, que dá x igual a 6 centímetros. Então, essa é a altura que eu estava precisando para poder finalmente calcular a área, que é o que a questão está pedindo para mim aqui no início, né? Então, ó, a base é 25, certo? Vezes a altura que eu encontrei ali, que é o 6. E isso, então, vai dar uma área de 25 vezes 6, 150 centímetros quadrados. Ok, gente? Então, essa é a área do paralelogramo. Beleza?